Olá, tudo bem? Continuando o nosso estudo da lição da Escola Sabatina dessa semana, que tem como título Passagens Bíblicas Controversas. Um assunto muito interessante nas coisas controversas que as pessoas supõem que tem na Bíblia. Mas vamos começar com um texto que diz assim: foi muito gratificante a declaração de fé e amor do ladrão prestes a morrer, enquanto os líderes judaicos negavam Jesus, e até seus discípulos duvidavam de sua divindade. O pobre ladrão às portas da eternidade chamou-o de Senhor. Muitos estiveram dispostos a chamá-lo de Senhor quando realizava milagres e depois de ressuscitar alguns. No entanto, ninguém o reconheceu no momento em que estava morrendo na cruz, a não ser o ladrão arrependido, salvo na última hora. Interessante que a Bíblia nos relata que os discípulos ali estavam duvidando que se realmente Jesus era o mestre, e várias pessoas que estavam ali, estavam desprezando, falando nomes absurdos para Jesus. Mas o nosso tema de hoje é muito interessante, que tem uma controvérsia muito interessante, porque diz assim: uma das passagens bíblicas mais usadas na tentativa de comprovar a doutrina da imortalidade da alma está escrita no livro de Lucas, no capítulo 24, no versículo 43, onde Jesus respondeu ao ladrão: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Muitas pessoas pegam esse versículo para dizer que Jesus foi para o céu naquele dia junto com o ladrão. Mas quando nós analisamos verdadeiramente a palavra de Deus, nós podemos chegar numa conclusão com outros textos que nos provam que isso não é verdade. Por exemplo, quando Jesus se encontrou, logo depois que ele ressuscitou e se encontrou com Maria Madalena, o que ele disse? A suposição de Cristo, né? O que ele disse para Maria Madalena? Olha, não se achega até a mim, porque eu ainda não fui ao Pai. O que isso quer dizer? Então Cristo não subiu ao céu, ele mesmo declarou isso. Ele ainda não havia subido ao céu. E isso não foi na sexta-feira em que ele morreu. Ele está dando essa afirmação já no dia de domingo. Então, nós vemos que não é verdadeira a história, e é por isso que as pessoas distorcem esse verso. Mas se você analisar e você estudar, você vai ver que os estudiosos, eles contam que as pessoas que eram crucificadas, muito dificilmente elas morriam no mesmo dia. Elas levavam 2, 3 dias para morrer. E isso muito provavelmente aconteceu com esse ladrão na cruz. Provavelmente ele nem morreu na sexta-feira. E aí você pode dizer, mas como Jesus morreu? Você tem que levar em consideração o seguinte: Jesus, ele carregava os pecados da humanidade. Seu coração estava prestes a explodir de tanta angústia que ele tinha naquele momento, pois estava separado de Deus. E ainda a outra coisa muito interessante é que Jesus foi açoitado. Eles judiaram e castigaram Jesus de todas as maneiras. Jesus estava exausto. Ele estava simplesmente moído de todas as maneiras, porque ele foi muito castigado, né? E por isso que ele veio a falecer na sexta-feira. Então a gente precisa levar essas considerações para ver que, na verdade, não é exatamente como algumas pessoas dizem, né? Que Jesus morreu e o ladrão morreu e eles foram ao céu. Não, mas a Bíblia diz diferente. Não foi isso. O que Jesus diz? Nós precisamos analisar que, na verdade, são os verbos, né? E nós precisamos também saber que a Bíblia ela não foi escrita em português ou em inglês, né?
E muitas pessoas que a traduzem hoje da maneira que eles querem. Porque a maioria das pessoas que traduzem a Bíblia hoje, né, que não é mais em grego, hebraico e aramaico, são as três línguas originais da Bíblia, hoje as pessoas que traduzem são pessoas que acreditam na imortalidade da alma. Mas você quer ver como uma simples vírgula faz toda a diferença? Eu posso chegar e dizer para você, matar gaúcho não é crime. Então não é crime. Mas agora se eu dizer assim, matar gaúcho não, vírgula, é crime. Então eu quero dizer que é crime. Tudo é questão de interpretação verbal. Entenderam? Então é por isso que as pessoas usam isso. E nós devemos estar muito atento com isso, né? Nós não podemos nos deixar enganar, porque as pessoas não nos enganarão se nós tivermos o conhecimento da palavra de Deus. Precisamos estudar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, para não sermos enganados como muitas pessoas são. Por isso que em Isaías, a Bíblia nos diz, meu povo padece por falta de conhecimento. Não padeça junto com esse povo. Estude a palavra de Deus e você vai descobrir maravilhas e a real verdade. O que a Bíblia quer dizer em todos os sentidos. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela sua bênção, pela sua misericórdia e, acima de tudo, pela luz do entendimento que o Senhor nos dá. Pedimos, Senhor, que cada vez mais abra nossa mente para que possamos entender a sua palavra e que possamos colocar na nossa vida a sua vontade. Pedimos em nome de Jesus. Amém.